Olá, meus amigos, minhas amigas, nossos cumprimentos a todos vocês por mais esse momento em que aqui nos encontramos para dar continuidade ao estudo da obra Palavras de Vida Eterna. Iremos, no encontro de hoje, tratar do capítulo 108, intitulado Paz em Casa. Emmanuel trata deste tema, dessa temática, utilizando-se, utilizando um versículo constante do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 10, versículo 5, que diz o seguinte: E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Então vejamos o que o benfeitor vai nos trazer como orientação. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus a afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não mova os objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atente ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Vejamos aqui, Emmanuel traz essa passagem lá de Lucas, que trata da missão que Jesus dá aos 70 ou 72, para ser mais preciso, né? Pelo menos assim está na tradução de Haroldo Dutra Dias. Então, o Cristo encaminha esses discípulos com a missão de propagação da Boa Nova, né? Ele fala sobre diversas orientações do que é necessário que eles carreguem, o que eles não carreguem, o que de fato denota uma orientação de Jesus para que eles sigam nessas diversas direções em busca de alcançar aqueles que haviam desvirtuado ou se desvirtuado do caminho do Criador, do caminho de Deus, e ele orienta que, por exemplo, no versículo 4, ele diz o seguinte: não carregueis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Como assim, não perder tempo com coisas que são secundárias, né? No caso, não estar carregando
nada que seja necessário para a alimentação ou para os cuidados corporais nesse momento. O objetivo aqui de fato era que eles caminhassem confiantes na missão que teriam, porque eles tudo aquilo que fosse necessário para a sua manutenção, de fato eles encontrariam em todos os caminhos que seguissem, ou em boa parte dos caminhos em que eles seguissem. O fundamental era que eles levassem a lição, que eles levassem, a missão deles era a transmissão da Boa Nova, e dentre as lições da Boa Nova está a paz. Não à toa ele orienta que quando eles entrarem, ao entrardes em qualquer casa em que entrardes, primeiro dizeis: a paz, paz a esta casa. Já significa dizer que eu me aproximo, eu chego ao lar de um desconhecido, ao lar de uma pessoa com a qual eu não tenho uma relação, mas minha primeira ação é dizer que eu estou indo ali em paz, querendo levar, transmitir uma lição, transmitir uma orientação sobre um novo conceito de vida, sobre um novo modo de ser, uma nova orientação sobre o nosso comportamento moral, de como nós devemos proceder perante o nosso próximo. E a paz é uma das virtudes que nós precisamos adquirir para que nós possamos ampliá-la, nós possamos dividi-la com outros, Então, e para que essa paz ela exista, ou em qualquer ambiente, eu preciso estar munido dela. Eu preciso que essa paz esteja de fato em mim, que seja algo já adquirido da nossa parte, de cada um de nós. Então, para que a paz no mundo ela se estabeleça, essa paz precisa estar viva dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Porque desse modo nós teremos, quanto mais pessoas tenham adquirido essa virtude, maiores as possibilidades de nós juntarmos, arrebanharmos ou reunirmos, melhor dizendo, um maior número de pessoas com o objetivo de disseminação dessa virtude e assim a gente atender a missão solicitada pelo Cristo, que é de divulgação da Boa Nova, nesse contexto de união, de serenidade, de paz, de equilíbrio. E não tem como nós dividirmos algo que não possuímos. Como que eu posso transmitir amor e bondade para o meu próximo se eu não os tenho? Como que eu posso transmitir a paz para o outro se eu não a tenho? Por isso o Emmanuel fala dessa paz em casa, nas nossas residências, entre os nossos, porque é muito comum, especialmente na juventude, quando se irrita com o não que o pai dá, não somente na juventude, mas especialmente, quando o pai ou a mãe dá um não, diz que você não pode fazer isso, sai irritado, batendo porta, empurrando cadeira, enfim, quando não aceitam o não como resposta. E quando isso ocorre, de fato, há um dever aí que incumbe aos pais de colocar a sua autoridade de genitores que estão vivendo nessa encarnação e demonstrar para seus filhos que a atitude está equivocada, a atitude cometida ali está errada, e isso tem que ficar muito claro para eles, Assim como nós também, por vezes, temos dificuldades no convívio, que é natural que aconteça uma desavença ou outra numa relação de um casal, numa relação de dois entes, de dois seres que resolveram reunir-se e viver
a dois, ou constituir uma família, qualquer que seja a modalidade dessa família, porque nos dias atuais isso se modernizou, né? Cada vez mais nós temos casais homoafetivos que têm feito um trabalho belíssimo de, por exemplo, de adoção de órfãos, né? De muitas crianças que estão sendo adotadas e que recebem como presente divino esses pais ou mães como seus tutores, e que transmitem, a gente vê muitos e muitos casos nessas condições, que eles transmitem muito amor, muito afeto para essas crianças. E do mesmo modo, nós, os casais héteros ou homossexuais, repito, independente da escolha sexual, nesse caso, o fundamental, o importante em tudo isso é que a gente leve para todos eles, para todos os lares, essa relação com a paz, esse convite a todos que convivem no lar, para que a paz possa habitar aquele lar. E as pessoas adultas têm um dever de estarem, e uma obrigação de estarem num nível de equilíbrio emocional muito maior, pois já viveram muitas experiências e a tendência é que assim o seja. Não necessariamente em todos os lares isso irá ocorrer, porque a gente sabe sim que existem muitos lares num desequilíbrio muito grande, em que os jovens, os filhos é que conseguem trazer ali um certo equilíbrio para aquele ambiente, né? Então, essa paz em casa, essa paz no lar, ele é um dever de todos nós buscarmos e alcançarmos essa missão, que eu entendo como uma missão, da mesma forma que os discípulos saíram mundo afora para disseminar a paz de Jesus, a paz de Deus, para disseminar as lições da Boa Nova, cabe a nós também desenvolvermos essa tarefa e esse papel nos dias atuais. Esses disseminadores se multiplicaram aos milhões, e nós que nos denominamos cristãos, que fazemos parte desse movimento, repito, temos o dever de transmitir, de buscar e de transmitir, de adquirir e de transmitir uma relação de paz. Então, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, essa era a lição que nós tínhamos para hoje, uma lição em que nos convida a entender que para que a paz ela esteja no mundo e que de fato isso seja disseminado entre todos os povos, ela precisa começar em mim, precisa começar em você, para que isso se multiplique entre todos aqueles que cruzem nossos caminhos. Que a paz esteja em suas casas, em suas residências, entre os seus entes queridos, e até o nosso próximo encontro.